As pessoas, de um modo geral, elas resumem a psiquiatria em 4 categorias, às vezes 5. E não passa muito disso. As pessoas têm uma tendência a imaginar a doença psiquiátrica, elas colocam ou como depressão, ou como ansiedade, ou como bipolar, né? Fulano tá falando demais, é bipolar. Fulano tá falando sozinho, é esquizofrênico. Ah, a pessoa tá se cortando, tá se machucando. Ah, então é borderline. Não é assim? E meio que acabou assim. As pessoas acreditam que só existe esses 4 diagnósticos: esquizofrenia, bipolaridade, depressão, ansiedade, borderline, talvez. 4, 5, talvez 6. Agora está em modo narcisismo também. Então a pessoa é um pouquinho arrogante. A gente já fala, olha, fulano é narcisista. Interessante que já tem gente falando mais coisas aí, ó, compulsão alimentar, né? Quando eu falava isso alguns anos atrás, parava nisso. Talvez agora, por conta de rede social, por conta dessa divulgação maciça de, de diagnósticos, talvez isso está melhorando um pouco por um lado. Por outro lado, a gente tem os dois lados da moeda. Por um lado é bom que as pessoas conhecem de fato o transtorno, os transtornos, isso melhora para quem de fato tem algum transtorno psiquiátrico, né? Por exemplo, falar em TDAH há 10, 15, 20 anos atrás, era a pessoa que tinha o TDAH era muito difícil para essa pessoa. Hoje está um pouco mais fácil. Então isso é o lado positivo da gente falar sobre os transtornos. Mas tem um lado negativo também. Por outro lado, a gente começa a ver muito falso negativo. Falso positivo, perdão. Ou seja, a gente começa a ver muitas pessoas que não têm o transtorno recebendo o diagnóstico do transtorno. Isso é ruim. Então, se a gente pega, por exemplo, TDAH, para quem tem o TDAH, é bom falar sobre o TDAH, é bom buscar um tratamento, mas por outro lado, TDAH não é sinônimo de falta de atenção. Vários são os fatores que levam uma pessoa a ter problema de atenção, a ter problema de impulsividade, a ser mais hiperativo. Não é só o TDAH que provoca isso. Da mesma forma, uma falta de energia, um desânimo, uma tristeza, uma insônia, um problema de memória, isso é depressão? Aparentemente sim, mas não é só a depressão que provoca esses sintomas. Então, se por um lado falar sobre o diagnóstico é algo bom, e de fato é bom, a gente tem que tomar cuidado para a gente não começar a dar diagnóstico para todo mundo. Não começar a achar que todo mundo tem transtorno, porque não é verdade. E aí a gente começa a entrar na questão dos remédios não funcionarem. Qual é a expectativa que você tem do remédio? O que você espera do medicamento? Então, para a gente falar que um medicamento não funciona, a primeira coisa que a gente tem que fazer é verificar o diagnóstico. Desconfiar do seu diagnóstico. Sim, medicamento não funciona. Tá, qual é o meu diagnóstico? Ah, mas você já falou outras vezes que o diagnóstico não interessa tanto. De fato, o diagnóstico preciso, exato, muitas vezes ele pode não ser tão útil. Mas pelo menos uma síndrome, colocar esse paciente numa síndrome, pode ser interessante. E entender de fato se aquele medicamento é útil para aquela situação. Por exemplo, a pessoa começa a reclamar insônia.
Uma queixa extremamente comum, pessoal, é insônia. Eu já vi várias pessoas aqui hoje, agora aqui na live, inclusive, falando, olha, eu nem dormi. Na hora que eu perguntei, o pessoal está acordando cedo, muita gente falou, olha, eu nem dormi. Ou seja, né, talvez eu comecei a live 6h47, tinha pessoas falando que estavam aí acordadas a noite toda, né? Insônia, pessoal. A insônia, muitas vezes, ela não é o problema principal. Por mais que a pessoa reclama que não dorme e o sofrimento seja a falta de sono, nem sempre o problema de base, a raiz, é a insônia. Muitas vezes a pessoa não está dormindo por conta de uma ansiedade, por conta de uma depressão, por conta de um problema pessoal que ela está passando naquele momento, por conta de maus hábitos. Sim, maus hábitos, uma área que as pessoas não gostam muito de tocar nessa ferida. Falar de mau hábito é mexer na ferida. E a gente não gosta muito de tocar nessa ferida. A gente não gosta muito de olhar aquilo que a gente faz. Então, o primeiro ponto é esse. Olha, é entender de fato, você tem um transtorno do sono? O seu problema é um transtorno do sono? Se for um transtorno do sono, tem que tratar o transtorno do sono. Mas será que é uma apneia do sono? Será que você acorda porque você tem falta de ar à noite? E aí você tem que olhar com o otorrino. De repente você está um pouco acima do peso. E aí você desenvolveu uma apneia do sono? Ou será que é excesso de luz à noite? Será que é excesso de álcool? Será que é excesso de cafeína? Será que é excesso de ter uma rotina? Pode ser. Então isso aí pode ser o problema do seu sono. E aí você vai tomar um remédio para dormir. Por exemplo, você vai tomar um Rivotril, você vai tomar um diazepam, que é um depressor do sistema nervoso central, que consequentemente vai piorar o seu padrão respiratório. Olha a bola de neve aí, gente. E aí você toma lá o seu diazepam, o seu clonazepam e dorme. Só que essa medicação ela está piorando o seu padrão respiratório. E aí talvez durante alguns dias você dorme bem. E aí depois lá na frente você vai falar assim: ah, esses remédios para mim não funcionam. Por que o remédio não funciona? Porque você está tentando tratar uma insônia com remédio para dormir, sendo que na verdade o seu problema é falta de ar à noite. Você dorme e tem falta de ar, que é uma condição conhecida como apneia do sono. Tá vendo como que não vai funcionar o remédio para dormir? Da mesma forma, você não dorme porque você tem uma depressão. Você tem que tratar a depressão, você tem um transtorno do humor que mexe com o ritmo circadiano, que mexe no seu relógio biológico. Alterações neuropsiquiátricas interferem no seu relógio biológico. E aí você tem que tratar a depressão. Mas não, você está atacando o sintoma. E aí com o tempo você vai falar que o medicamento não funciona. Então esse é um ponto extremamente importante. Ou então você não dorme porque você deita. E aqui, pessoal, só uma observação. Eu estou falando do sono, eu vou dar outros exemplos aqui, mas não é só o sono, tá? Isso que eu estou falando aqui vale para tudo, vale para todos os transtornos. Então a gente tem que tentar achar, né, qual que é o transtorno de base e não ficar tratando os sintomas. Às vezes a pessoa não dorme porque ela está muito preocupada. Ela preocupa demais. E aí ela deita com a cabeça no travesseiro e ela começa: meu Deus, e meu filho que está morando fora, e agora? Será que ele está bem lá na cidade que ele está? Ele saiu de casa, será que ele está bem? Nossa, e meu marido que vai fazer um exame,
Semana que vem, será que o exame dele vai vir alterado? Será que tem algum problema? Nossa, e aquela conta que eu tenho que pagar semana que vem? E a pessoa deita e começa a preocupar com um tanto de coisa. E a mente não para. E aí essa pessoa não dorme. E aí ela vai chegar no consultório e vai falar assim: eu vim aqui para você tratar a minha insônia, eu não durmo, eu tenho um problema para dormir. Mas olha, na verdade, não é um problema para dormir. O problema para dormir é o sintoma, é o que levou essa pessoa no consultório. Mas na verdade, o que está provocando essa insônia pode ser uma depressão, pode ser uma ansiedade, pode ser um quadro de bipolaridade. Embora a bipolaridade normalmente, a bipolaridade que eu falo na fase de mania, né? Fase depressiva a gente pode ter insônia. Na fase de mania, normalmente o que a gente tem é uma diminuição da necessidade do sono. Isso é diferente. Uma coisa é a pessoa não dormir, a pessoa não dormir e sentir falta do sono. Outra coisa é a pessoa dormir pouco e não sentir necessidade. Ela necessita de menos horas de sono num quadro de mania. Isso a nível de energia, a nível do cérebro não. A nível do cérebro está sofrendo muito o cérebro dessa pessoa, tá? Mas ela não queixa. Ela fala: olha, eu durmo 3 horas e sinto bem. Seria mais ou menos isso, tá? Agora, gente, então perceba que nesses exemplos que eu estou falando aqui para vocês, é claro que o remédio não vai funcionar. Olha, estou tomando um diazepam para tratar a minha insônia, só que a minha insônia é secundária a um distúrbio respiratório chamado apneia do sono. O diazepam piora a apneia. Você acha que isso aí vai se sustentar no longo prazo? Sem falar que o diazepam vai provocar uma dependência. Então essa pessoa agora ela tem uma dependência do diazepam, ela tem a apneia piorada pelo diazepam. E ela tem a insônia piorada pelo diazepam. E ela vai falar: já tentei de tudo, remédio nenhum funciona. E muitas vezes ela tem a apneia, ela tem a dependência, além disso, ela mexe com muita tela à noite, além disso, ela tem um padrão de vida desregrado. E aí que não vai funcionar mesmo. Então a gente tem que começar a pensar nisso. Antes de falar que o medicamento não funciona. Qual é o diagnóstico? Mesmo que não seja um diagnóstico formal, arquitetar esses sintomas. O que está levando ao quê? É o sono que está levando a depressão? É a falta? É a apneia que está levando a insônia? Da mesma forma, a pessoa às vezes ela está com vários sintomas depressivos e nada melhora. Mas quando a gente vê, essa pessoa está com um estresse crônico. Muita gente falando de burnout aí, eu vi alguns comentários falando de burnout. Burnout é uma condição, é um estresse crônico causado pelo trabalho, que muitas vezes pode se manifestar como depressão, ansiedade. Você vai tratar a depressão, você vai tratar a ansiedade sem melhorar a relação que essa pessoa estabelece com o trabalho, não vai melhorar. E um ponto fundamental, além do diagnóstico, pessoal. Então, além do diagnóstico, primeira coisa, eu tenho que saber qual é o diagnóstico. Se a pessoa está tendo, por exemplo, uma reação aguda ao estresse, se a pessoa tem o que a gente chama de transtorno de adaptação. O que é um transtorno de adaptação? É uma manifestação de sintomas depressivos, sintomas ansiosos, secundário a uma causa. Então a pessoa terminou o namoro, a pessoa foi demitida, a pessoa está passando por algum problema ali e ela desenvolve sintomas depressivos. Talvez não vá responder tão bem aos antidepressivos. Então, o que você espera do remédio? Remédio é igual relacionamento, gente. Não é assim? Você começa a relacionar com alguém. Se você espera muito dessa pessoa, a tendência é que você vá se decepcionar. Você está esperando demais daquela pessoa. E a pessoa não corresponde às suas expectativas.
e aí você se decepciona e muitas vezes revolta, né? Não quero mais relacionamento. Não quero, não quero me relacionar com ninguém. Já me relacionei com um, com dois, com três, me decepcionei em todos os relacionamentos que eu tive, foi uma decepção. Então, a partir de agora, eu não quero mais relacionamento. A gente vê isso com medicamento, a gente vê isso com terapia. Eu atendo às vezes pacientes que falam assim, terapeuta, eu não gosto de terapia. Não gosto de psicólogo, odeio terapia, não faço terapia. Já fui em não sei quantos psicólogos e não resolve, fica só conversando. E nada resolve. Né? Então a gente tem que pensar o que a gente espera desses tratamentos, para a gente não criar uma falsa expectativa. Então o primeiro ponto é a gente entender que o medicamento, a gente precisa saber para que a pessoa está tomando aquele remédio. As pessoas acham, por exemplo, que a pessoa não está falando nada com nada. A pessoa não está falando nada com nada. Está ouvindo vozes e não está falando nada com nada. O que vocês acham que é isso, gente? Vou perguntar aqui para vocês. Vocês estão diante de um paciente que está falando nada com nada e está ouvindo vozes. O que vocês acham que é isso? Qual seria esse diagnóstico? Não está falando nada com nada e está ouvindo vozes. Qual diagnóstico vocês acham que é esse? Então a pessoa chegou no seu consultório e está lá falando que vai fazer uma viagem voando para a Lua, enfim, não está vendo nada, não está falando coisa com coisa, falando que se transformou num ET, que os ETs vão invadir o planeta Terra, mas que ela vai proteger a todos, enfim, a pessoa não está falando nada com nada, né? E ainda fala, olha, vocês estão vendo, eu estou escutando escutando vozes, eu estou vendo coisas, eu tô sendo transformado num lobo, enfim. A maioria está falando aí esquizofrenia. Parece esquizofrenia, muitas pessoas falando esquizofrenia. A Jaqueline falou demência, olha, teve uma que pensou em demência. A Carol falou surto psicótico, enfim. A maioria das pessoas pensam em esquizofrenia. Quase todo mundo pensa em esquizofrenia. Quando a gente fala, fulano não está falando nada com nada. Mas a esquizofrenia não é a principal causa de psicose. Olha isso, tá? Veja bem, eu vou falar de novo. A esquizofrenia é a psicose mais conhecida. Ela atinge, sim, 1% da população. É um quadro importante. Mas isso que eu descrevi aqui agora é uma psicose. O que é psicose? Psicose é uma quebra do indivíduo com a realidade. É uma perca da noção de realidade. Seja por uma alteração do pensamento, a pessoa começa a falar nada com nada. Seja por uma alteração da senso-percepção. A pessoa começa a ter alterações ali nos sentidos. Então ela começa a escutar uma voz que não está lá, ela começa a ver uma coisa que não está lá, ela pode sentir algo que não está lá, enfim, ela pode sentir cheiro, ela pode sentir cheiro de algo que não tem lá, cheiro de coisas podres, por exemplo, e não tem nada disso. Isso é uma psicose. Alguém falou isso, é um surto psicose. Tá bom. Então eu não posso falar que isso é esquizofrenia. A esquizofrenia é a psicose mais conhecida, que todo mundo lembra dela. Mas eu não posso falar que isso é esquizofrenia. Eu vou ter que olhar, por exemplo, a faixa etária. Qual é a idade dessa pessoa? A principal causa de psicose, de um modo geral, tá, gente? De um modo geral. Se a gente for colocar por faixa etária, isso muda. Por exemplo, em idoso. Um idoso que nunca teve um quadro psicótico antes, uma história negativa para doença psiquiátrica, nunca teve isso antes, começa a desenvolver isso com 60, 70 anos, eu posso pensar numa doença orgânica. Alguém falou aí mais cedo, um quadro demencial. Eu posso pensar também num tumor cerebral. Um tumor cerebral pode provocar isso.
Agora, um jovem de 16, 17 anos que começa a apresentar um quadro psicótico, primeira coisa que eu tenho que descartar é o uso de drogas. Ai, mas é preconceito, meu filho nunca usou drogas. Gente, isso é um dado estatístico. Isso aqui é um dado estatístico. Eu não estou falando que quem tem psicose está usando droga. Mas a gente não pode pensar só em esquizofrenia. Entenda? Alteração do humor. Existe a depressão psicótica. Então, olha, eu tenho o uso de drogas pode causar isso. Álcool, maconha e outras drogas. Fiz questão de falar o álcool, tá, gente? Tem gente que acha que álcool e tabaco não é droga. Só porque vende aí abertamente. Tem gente que acha que álcool álcool e tabaco não é droga, tá? Mas álcool, maconha e outras drogas, eu falei a maconha aqui também porque dentro das psicoses a maconha é um tremendo gatilho. Então imagina, uma pessoa que está com esse quadro fumando maconha ou bebendo muito. E aí você começa a dar um antipsicótico para essa pessoa falando, olha, ela tem esquizofrenia. E ela não melhora de jeito nenhum. Remédio nenhum funciona. A pessoa não melhora, claro que não melhora. Ela continua usando a droga. Entende? A pessoa tem um quadro orgânico. A pessoa tem um tumor cerebral que está manifestando com esses sintomas. Ou ela tem um quadro demencial. Você dá um medicamento, ela até melhora um pouco. Mas a causa de base está lá. Quadros infecciosos, pessoal. Tá? Às vezes a pessoa está no hospital, internada no hospital, uma condição que a gente chama de delirium, uma infecção de urina, uma pneumonia, uma sepse. Lembra, a mente é aquilo que o cérebro faz. Qual que é a diferença de cérebro e mente? Alguém aqui sabe qual a diferença de cérebro para mente? Mente é aquilo que o cérebro produz. O cérebro é o órgão. Lembra? O cérebro é um órgão. Igual o coração. Se você for num laboratório de anatomia, você consegue ver um cérebro, pegar um cérebro. Se você não quiser ir no laboratório de anatomia, se você digitar no Google aí, Google Imagens, você consegue ver um cérebro. Agora, e o pensamento? Você consegue ver? Não. Ou seja, o cérebro produz o pensamento. Agora, se esse órgão chamado cérebro tiver adoecido, ele pode produzir pensamentos alterados. E não necessariamente isso é por conta de um quadro psiquiátrico primário. Então, uma infecção de urina, provocando uma infecção generalizada, um trauma, um traumatismo crânioencefálico. Tudo isso pode produzir sintomas psicóticos. A pessoa não está falando nada com nada. Alterações de humor, como eu falei, a gente tem a depressão psicótica. A gente tem, por exemplo, o transtorno bipolar com sintomas psicóticos, a fase de mania com sintomas psicóticos, ou mesmo a fase depressiva com sintomas psicóticos. Uma depressão psicótica, por exemplo, pós-parto, sugere muito pra gente um quadro de bipolaridade. E eu vou ter que tratar isso com estabilizador de humor. Eu vou precisar de antipsicótico? Vou precisar de antipsicótico também. Mas eu tenho que colocar um estabilizador de humor. Agora, se eu acho que tudo é esquizofrenia, eu vou tratar só com antipsicótico. E aí muitas vezes eu vou cair naquela, remédio nenhum funciona. Entenda? Dentro mesmo das psicoses, a gente tem transtorno, a gente tem a esquizofrenia, a gente tem um transtorno esquizofreniforme, a gente tem o transtorno esquizoafetivo, ou seja, existem vários transtornos além da esquizofrenia. E aí, se eu acho que tudo é esquizofrenia, eu posso cometer o erro de tratar só com antipsicótico, e aí eu vou cair naquela. Medicamento nenhum funciona. Da mesma forma, se eu pegar ansiedade,
Ah, isso é ansiedade. Tá, mas qual tipo de ansiedade? É uma fobia social? É um transtorno de ansiedade generalizada? Na fobia social, tudo bem, eu posso usar medicamentos, mas eu vou precisar avaliar como que está a habilidade social, treinamento de habilidades sociais, estratégias de regulação emocional, por exemplo, né? Ou mesmo gerenciamento emocional, mas treinamento de habilidade social associado com exposição gradual, essa pessoa vai ter que fazer. Porque se ela ficar só em medicamento, ela vai ter uma resposta limitada. Da mesma forma, não, é um transtorno de ansiedade generalizada. Um medicamento que trata ansiedade generalizada, muitas vezes ele vai ser parecido, vai ser às vezes até a mesma classe de medicamento que trata a fobia social, ansiedade social. Mas na ansiedade generalizada está predominando o quê? Uma intolerância à incerteza, uma orientação mais negativa para o problema, uma crença positiva sobre as preocupações. Na fobia social, muitas vezes, a pessoa não tem uma habilidade social bem desenvolvida, associado a uma resposta fisiológica no corpo muito intensa quando ela tem contato com aquilo que ela teme. E na fobia específica, a pessoa tem medo de barata, a pessoa tem medo de palhaço, a pessoa tem medo, sei lá, né, medo do escuro. Medicamento não vai funcionar para a fobia específica. Pode até ajudar por um curto período de tempo. Então a gente precisa ter pelo menos uma noção antes de sair falando que remédio nenhum funciona. Então esse é um ponto. Estou batendo nessa tecla aqui com muita frequência. O diagnóstico. Ter uma noção do que a pessoa tem. Você pode até não ter um diagnóstico fechado já logo no início, mas você ter um norte, pelo menos ter um raciocínio, porque aí se o medicamento não funcionar, você já tem uma noção para onde que você está indo. Agora, o que a gente vê é isso. Pessoas às vezes tomando remédio uma vida inteira para tratar um transtorno de personalidade. E fala, eu não melhoro. Claro, você tem um transtorno de personalidade. E transtorno de personalidade não vai resolver com remédio. Então esse é um ponto. Agora, o outro ponto, talvez o mais importante, tá? Eu não esqueci de falar dos remédios na gravidez e na gestação, não. Já vou falar já já. Mas deixa eu só falar isso aqui antes. Um outro ponto importante é tempo e dose, pessoal. A pessoa, quando ela está num sofrimento, ela lembra, muitas vezes ela lembra de procurar o médico, ela lembra de tomar o remédio, mas ela começa a melhorar, ela começa a parar de tomar o remédio. É muito frequente a pessoa falar assim, eu não preciso disso aqui mais não. Aí ela para. E aí passa um pouquinho, ela piora, porque ela parou antes do tempo. Mas, além do tempo, a gente precisa levar em conta a dose. Todo medicamento tem uma faixa de dose. A dose mínima e a dose máxima. Se a gente pegar, por exemplo, fluoxetina, essa faixa de dose varia entre 20 e 80 miligramas. Se a gente pegar, por exemplo, sertralina, essa faixa de dose aí está entre 50 e 200 miligramas. Então existe uma faixa de dose. E as pessoas tendem a desconsiderar isto. Então muitas vezes a pessoa começa a tomar um remédio, ela melhora muito pouco, aí ela fala assim, esse remédio aqui não funciona. Sendo que, na verdade, às vezes bastava o mesmo medicamento que ela está falando que não funciona. Bastava fazer um ajuste na dose. A dose é muito importante, gente. Imagine uma pessoa, só para vocês terem uma ideia, imagine uma pessoa que está com febre, 40 graus de febre. A pessoa tem 40 graus de febre. Aí ela chega e fala assim, minha febre não tem jeito. Eu já tomei dipirona, já tomei paracetamol, já tomei ibuprofeno, nada corta a minha febre. Não tem jeito. Teve um remédio que eu tomei aí que minha temperatura até abaixou. Eu fiquei com 38 graus, mas a febre continua. Tá, mas qual remédio fez? Foi dipirona. Tá, mas o que você tomou de dipirona? Eu tomei 10 gotas de dipirona. Eu tomei 10 gotas de dipirona
E aí a minha febre abaixou, mas eu continuo com febre. É mais ou menos o mesmo raciocínio. A pessoa às vezes tomou um medicamento em dose muito baixa e ela não teve uma resposta. Mas na verdade a dose do remédio foi baixa. Ela tomou uma dose muito baixa do medicamento. E aí de fato, às vezes ajustando aquela dose, ela teria uma resposta. E a gente vê isso, às vezes a pessoa já tomou vários medicamentos, ela fala que já tomou vários, já tomei esse, já tomei aquele, já tomei, nada funcionou. Quando você vai investigar, todos os medicamentos em doses baixas. Então esse é um ponto, tudo em dose baixa. E outro ponto, tempo. A gente sabe que o medicamento demora em torno de 4 semanas para fazer efeito. Na verdade, gente, eles falam de 4 a 6 semanas, tá? Mas na prática mesmo, em torno de 2, 3, na segunda para a terceira semana a gente já começa a ver uma certa resposta. E aí existe diferença de resposta e remissão. Resposta é quando a pessoa melhora um pouco, 50%. Remissão é quando a pessoa está sem sintomas. Se a pessoa tem uma resposta ao medicamento, com 4 semanas, provavelmente se a gente for aumentando essa dose, essa pessoa vai melhorar. Só que a gente não tolera muito bem, a gente quer tudo muito rápido. E aí a gente acaba desistindo do medicamento. E outro ponto, às vezes a primeira cereais que acaba desanima. Então muitas vezes, na primeira semana, a pessoa tem alguns efeitos colaterais. E aí ela acaba desanimando, fala, tá vendo? Olha, não estou melhorando. E ainda estou tendo efeitos colaterais, não vou continuar tomando isso não. E ela para. Então esse é um ponto que a gente tem que levar em conta. Quanto tempo você toma o remédio? Há quanto tempo você toma o remédio? Ah, já tem 4 semanas que você toma o remédio? Tem. Melhorou? Não melhorou nada. Qual que é a dose? Melhorou só um pouco. Tá, qual que é a dose? Às vezes é só ajustar a dose antes de falar que o remédio não funciona. Esse é um ponto. Tá tomando dose máxima de remédio e não está funcionando? Vamos questionar o diagnóstico. É esse diagnóstico mesmo? Então você já questionou o diagnóstico, já olhou o tempo e já olhou a dose. E mesmo assim não funciona. Você pode começar a fazer associação de remédio. Está fazendo associação de remédio, mesmo assim não funciona? Você pode começar a pensar em algo refratário, talvez. Mas olha, vamos olhar também, não só para o medicamento que melhora o seu problema. O que você está fazendo? E aí é puxão de orelha mesmo. Você tem que perguntar para o seu paciente. O que você está fazendo que piora o seu transtorno? Esses dias eu atendi uma pessoa que ela queria que trocasse o medicamento dela, porque ela falava que sempre quando ela bebia muito, ela tinha crises de ansiedade. E ela queria um medicamento que ela pudesse beber bastante e não ter crise de ansiedade. Isso não existe, gente. Isso não existe. E aí é trabalhar a aceitação. Ou pelo menos não ser ingênuo. Se você tem crise de ansiedade, saiba que se você beber, você vai piorar a sua ansiedade. Ponto final. E aqui eu não estou falando que é proibido beber, ou se pode ou se não pode beber. Eu estou simplesmente te contando um dado da realidade. Se você tem um transtorno de ansiedade e insiste em beber muito, o seu tratamento ele está comprometido. Ponto final. Agora, se você vai beber ou não, isso é outra história, pessoal. E aqui não é falar assim, nossa, então bebe, se lasque. Não é isso, gente. É não ser ingênuo. É saber que quando você bebe, você vai ter crise de ansiedade. É simples, a gente não pode mudar uma realidade para atender os nossos desejos. Se você ficar mexendo com telas e muita luz à noite, o seu sono vai estar comprometido. Não adianta ficar escondendo. Não adianta ficar escondendo isso. Agora, se você tem um diagnóstico correto, está tomando uma dose correta,
correta, você tem que prestar atenção também naquilo que você está fazendo que piora o seu transtorno. E aí a gente vai cair em 3 aspectos: alimentação, sono e atividade física. Praticar uma atividade física, dormir bem, né? Respeitar os horários do seu sono, fazer uma boa higiene do sono e atividade física é fundamental. E você tem que se perguntar: eu estou fazendo isso? Mas a gente não pode ser extremista. Tem gente que é extremista e acha que dormir bem, fazer atividade física e alimentar bem já trata tudo. Não trata, gente. Às vezes eu vejo nos comentários as pessoas fazendo assim: é só dormir bem, é só fazer atividade física, é só alimentar bem que o seu transtorno acaba. Isso não é uma verdade, isso não é verdade. Tratamento para depressão, tratamento para ansiedade não é só fazer atividade física e alimentar bem. Mas não tenha dúvida que isso tem um impacto extremamente importante no transtorno. Mas só isso, muitas vezes, não resolve. Só isso não resolve, tá? Gente, em relação agora, então você tem o transtorno, você está tomando o medicamento na dose correta, lembrando que a fase de manutenção, depois que você não tem sintomas mais, é a mesma dose daquela fase inicial, e aí você ficou bem. E aí você ficou bem, você está lá bem, sem transtorno, tranquilo, mas você descobriu que você está grávida. Ou então você desenvolveu um transtorno quando você está amamentando. Pode ou não pode tomar remédio? E aí, gente, a gente vai ter que sempre avaliar o risco e benefício. Quais são as vantagens de tomar esse medicamento e quais são os prejuízos de tomar esse medicamento. Existem remédios, tá, que são compatíveis com a gravidez, que são compatíveis com a gestação e que são compatíveis com a amamentação. O que a gente não pode fazer é desconsiderar o impacto que o transtorno tem na vida da criança. Tá? A pessoa fica muito focada que o remédio vai fazer mal para a criança, o remédio vai fazer mal para a criança, o remédio vai fazer mal para o bebê, o remédio vai fazer mal para o meu filho. E o seu transtorno não faz mal para o filho? Mãe e bebê é uma coisa só. Se a mãe está ansiosa, o bebê está ansioso. Até mesmo na amamentação, tá? Eu já fiz algumas lives aqui sobre a teoria do apego, mas, ou seja, o estado emocional da mãe na amamentação, olha, o bebezinho já está fora, está no peito, mamando. Uma mãe muito estressada, uma mãe deprimida, a criança sente aquilo ali. E aquilo pode ter impactos, inclusive, na personalidade daquela criança na vida adulta. Então, uma mãe, seja ela gestante ou mesmo que ela esteja amamentando, ela precisa sim tratar. E aí a gente vai ter que escolher os medicamentos que são compatíveis com a gestação, que são compatíveis com a amamentação. E tem medicamentos que são. Tem alguns que não, pessoal. Tem alguns que são contraindicados. Mas, de um modo geral, não tomar medicação na gestação, não tomar medicação quando está amamentando, achando que você está protegendo seu filho, você pode estar caindo aí numa cilada. A gente sabe que uma ansiedade não tratada durante uma gestação, por exemplo, pode estar associado com parto prematuro, pode estar associado com abortamento espontâneo, pode estar associado com baixo peso ao nascer. Então eu preciso tratar isso, mesmo que seja durante a gestação. Certamente com as medicações mais indicadas, e aí cada caso vai ter que ser avaliado de forma individual, tá? Então assim, o que a gente tem que pensar, né? Para fechar aqui, para a gente já terminar essa live. Remédio não está funcionando. Você tem que ser capaz de responder 3 perguntas. Primeira pergunta, qual é o diagnóstico? Segunda pergunta, qual é a dose? Terceira pergunta, por quanto tempo você está tomando? Tá? O diagnóstico está correto, a dose está correta e já tem mais de 4 semanas que eu estou tomando e mesmo assim eu não melhoro. Aí a gente vai partir para o segundo passo, que é a estratégia de potencializar o remédio. Mas antes da gente pensar em potencializar,
A gente precisa saber qual é a dose e quanto tempo você está tomando. Sem isso, pessoal, nada feito. Nada de ficar falando que o remédio não funciona se você não sabe qual é a dosagem que o seu paciente está tomando. Se você não sabe por quanto tempo ele está tomando. E se você não sabe qual é o diagnóstico que esse paciente tem. Então, responder essas 3 perguntas, responder isso é fundamental antes de falar que o remédio não funciona. Porque senão você vai cair no erro de achar que nada funciona. Porque remédio nenhum funciona. Se o diagnóstico estiver errado, remédio nenhum funciona. Se for em doses inadequadas, e remédio nenhum funciona se você estiver tomando por um tempo inadequado. E normalmente as pessoas não cumprem esses 3 pré-requisitos e já fala que já tomou todos os remédios e remédio nenhum está funcionando. Então é isso, pessoal. Desejo aí a todos vocês, tá? Um excelente dia. Fiquem todos com Deus. E até a nossa próxima live. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.